Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 9 de fevereiro. As negociações para que o Brasil compre 30 milhões de doses de duas vacinas para a Covid, uma feita na Rússia e outra na Índia. Começa em Brasília a vacinação de idosos com 79 anos. A meta é imunizar cerca de 6 mil pessoas nesta faixa etária. Aglomeração, música alta e manobras perigosas. Pega em Belo Horizonte, termina em perseguição, um adolescente baleado. E ainda o terceiro aumento no preço da gasolina. O preço do diesel e também do gás de cozinha subiram. É agora no Brasil TV. O Ministério da Saúde anunciou a elaboração do contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da Bharat Biotech. O laboratório indiano já pediu autorização à Anvisa para realizar os testes aqui no Brasil. Outras 10 milhões de doses de outra vacina podem vir da Rússia, a Sputnik V. O contrato é para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. A agência Reuters divulgou hoje que a farmacêutica prevê exportar a vacina para o Brasil ainda esta semana. Para tocar o contrato de compra de 10 milhões de doses de outra vacina, a Sputnik V, o Ministério da Saúde diz que aguarda a farmacêutica União Química mandar a proposta de preço, que deve acontecer entre amanhã e quinta-feira. Faltando alguns dados de custo que nós ainda não finalizamos, que está sendo orçado, que são custos de transporte, uma série de custos que não são tão impactantes, mas que são importantes na finalização do preço final. A farmacêutica que quer vender a vacina Sputnik no Brasil contratou o ex-diretor da Anvisa, Fernando Mendes. Antes de entrar na empresa, ele cumpriu quarentena de 6 meses. Fernando Mendes é diretor de assuntos institucionais. Segundo a empresa, ele não faz a ponte com o governo. As negociações são feitas diretamente com o presidente da companhia, que é quem está tratando do assunto junto ao Ministério da Saúde. Então, com certeza, ele não vai participar das negociações com o Ministério. A Anvisa informou que durante o período de quarentena, o ex-diretor esteve na agência resolvendo assuntos de seu desligamento e que depois disso não participou de nenhuma reunião sobre processo de vacina. Já quanto ao contrato do ex-diretor com uma empresa privada, a Anvisa disse que não vai comentar. O que a Anvisa comenta, e com críticas, é a medida provisória aprovada pelo Congresso, que encurtou para 5 dias o prazo para aprovação do uso emergencial de vacinas no Brasil. Vacinas que tenham aval de pelo menos uma entre 9 agências internacionais, o que também provoca a reação da Anvisa. E são fóruns que são importantes para definir as regras para se aprovar vacina. Então, se tem uma agência que não compactua dessas regras, isso prejudica o fato de que nós vamos ter que usar essa decisão dessa agência para aprovar aqui no Brasil. Então, por isso que isso torna um risco, porque nós não compartilhamos dos mesmos requisitos para aprovação de vacina. Para uma vacina contra a Covid ser aprovada e chegar aos brasileiros, existem 2 caminhos: o uso emergencial e o registro definitivo. Mas entra em cena agora a possibilidade de uma terceira via que envolve as vacinas do consórcio COVAX Facility, o consórcio global de vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde, o que pode tornar esse caminho de importação mais rápido. Nós avaliamos esses dados lá na OMS e aí por isso a gente não precisa reavaliar aqui no Brasil de novo. Então seria uma via simplificada, focada na questão da importação e do monitoramento, para não ter que analisar de novo os documentos que nós já avaliamos junto com a OMS. Nós tentamos falar com o ex-diretor da Anvisa, o Fernando Mendes, mas ele não respondeu ao nosso contato. Como você viu na reportagem, a União Química informou que ele trabalha no suporte técnico regulatório da empresa. E na capital paulista começou hoje a vacinação para profissionais de saúde autônomos com mais de 70 anos. Mas a campanha 60 anos, mas a campanha continua também para outros grupos. A fila na frente do prédio do Conselho Regional de Medicina no centro da capital dobrou o quarteirão hoje cedo. Dezenas de profissionais autônomos que têm mais de 60 anos foram até lá para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Só na capital são pelo menos 18 mil médicos nessa faixa etária.
Quem está cadastrado no conselho começou a ser vacinado pela manhã. A primeira foi a presidente do CREMESP, que está completando 78 anos hoje. Vocês viram quantas pessoas tem só de 60 a 70 anos no município de São Paulo. E é essa saída que nós temos, todos nós, para essa pandemia. Durante a vacinação, o secretário estadual da Saúde disse por que esse grupo foi escolhido, antes mesmo de outros trabalhadores, como motoristas do transporte coletivo e professores da rede pública. Nós estamos vacinando médicos que continuam nas suas atividades, atendendo nos seus ambulatórios, consultórios de geriatria, oftalmologia, otorrino, atendendo pacientes com Covid ou com suspeita de Covid. Então, dessa forma, o fato de serem profissionais da área da saúde, médicos de linha de frente e também idosos que têm maior risco de evoluir com formas graves e fatais, é natural que eles devam ser protegidos e imunizados. O secretário reforçou que ainda não existe previsão para que outros grupos comecem a receber as doses. Aliás, fazem parte do grupo de profissionais da saúde autônomos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos e técnicos de laboratório que trabalham com exames da Covid-19, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários. De acordo com a prefeitura, quem trabalha na rede pública e estiver nos locais de trabalho vai ser vacinado nas próprias unidades. Quem não está empregado também pode se vacinar direto numa unidade básica ou em algum drive-thru montado na capital. Mas para todos os casos, é preciso fazer antes o cadastro na internet. Enquanto teve fila no centro, aqui na UBS do Jardim Miriam, na zona sul da capital, uma tenda de vacinação foi montada. Só que depois os funcionários tiveram que esperar, é que demorou para aparecer alguém para se vacinar. A dona Altair tem 68 anos e está aposentada como atendente de enfermagem. Ela tomou a primeira dose da vacina e sentiu outras várias de alívio pelo corpo. Lembra que a senhora até se emocionou com esse momento? Emocionei. Eu não esperava por isso, não. Mas graças a Deus, Deus nunca desampara a gente, né? Esses olhos marejados é pela sensação de alívio? Com certeza. Porque não pode sair, você não pode receber ninguém na sua casa, né? E para dona Maria do Carmo, de 63 anos, hoje foi um dia para não se esquecer. A alegria de estar sendo imunizada pelo Covid, né? É muito emocionante. A senhora aguardava isso há um tempo já? Há muito tempo, esperando por isso. Estou muito feliz hoje, estou muito feliz mesmo. Quem toma vacina tem que festejar mesmo. Olha, sobre a fila em frente ao CREMESP, o Conselho disse que o movimento foi grande por causa do número de profissionais que foram receber a vacina já no primeiro dia e que muitos ainda não tinham feito o cadastro no site do governo do estado. Por isso, demorou mais para que todos fossem vacinados. Também tem novo grupo de pessoas que começou a receber hoje em Brasília a vacina contra a Covid-19, idosos de 79 anos. São 6 mil pessoas nessa faixa etária, mas pela manhã, alguns postos de vacinação ainda não tinham a vacina. A UBS 2 do Cruzeiro Velho amanheceu de portas abertas, mas sem vacina da Covid. Às 8h50 da manhã, a informação era que os enfermeiros estavam esperando chegar as doses para começar a vacinação. Por causa da chuva, ainda não tinha ninguém aguardando. No Guará 2, às 9 da manhã, a vacinação não tinha começado e um pequeno grupo esperava, na UBS 2, na QE 23. As cadeiras estavam ocupadas e os idosos já se espalhavam em frente à unidade. Alguns esperavam no carro, esperavam em pé. A gente ainda não recebeu a vacina, está aguardando, tá bom? Assim que chegar a gente avisa. No Parque da Cidade, o governo voltou atrás e decidiu manter o drive-thru no estacionamento da administração. A mudança é porque na tarde de ontem, o GDF autorizou a vacinação também dos idosos de 79 anos. Este grupo tem 6.170 pessoas. As últimas 37.400 doses da Coronavac que chegaram aqui no domingo são suficientes para 2 aplicações em quem tem 79 anos e ainda sobram. Mesmo assim, o governo decidiu ampliar apenas
uma faixa etária. Na UBS 3 do Guará 2, também teve espera de manhã. Somente por volta das 10 horas, a vacina chegou, 2 horas depois do previsto. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte começou a vacinar os idosos com mais de 89 anos. Mais de 10 mil pessoas se cadastraram para receber a vacina contra a Covid na capital mineira. No Rio de Janeiro, a vacinação começou hoje para quem tem 88 anos. Na capital e em outros municípios, os idosos estão contando os dias do calendário, dia após dia, é claro, para receber as doses. Dona Maria de Lourdes foi certeira na hora de responder o que sentiu depois de receber a primeira dose da vacina. É uma esperança da gente não pegar a doença, né? Aí é que está o negócio, né? A gente está velha, mas ainda não quer morrer. A vacinação aqui nessa clínica da família em Rio das Pedras foi muito tranquila hoje de manhã. Às 8, os funcionários já estavam de prontidão. Mas os idosos com 88 anos só começaram a chegar depois das 9. Ninguém pegou fila e em menos de 5 minutos eles eram vacinados. O calendário de vacinação segue até sexta-feira, diminuindo 1 ano a cada dia da semana. Niterói está sem vacina desde ontem. A campanha foi suspensa e a prefeitura aguarda a chegada de novas doses. Por que não tem vacina? Porque deram para pessoal que está em casa online, biólogo, cara, professor de educação física, psicólogo. Quer dizer, o grupo prioritário que deveria realmente ser vacinado não foi. A gente já vacinou, já aplicamos mais de 20 mil doses. É fundamental que você saiba, que você tenha a dimensão. Chegando vacina, a gente está pronto para, de forma rápida, aplicar essas vacinas à nossa população para proteger a nossa cidade e os nossos familiares. Essa reclamação em São Gonçalo é muito grave. As pessoas realmente estão reclamando que, inclusive, profissionais de outras cidades da região metropolitana foram até lá para se vacinar. Bom, e a gente vai trazer agora a posição, da Prefeitura de São Gonçalo, outra cidade da região metropolitana, no Rio, onde a vacinação também está suspensa por causa do fim das vacinas, como eu estou te dizendo. Lá não tem, inclusive, previsão para voltar a vacinar a população. Agora, olha só essa história. Ontem à noite, em Belo Horizonte, motociclistas foram flagrados fazendo manobras perigosas em frente ao estádio do Mineirão. Centenas de pessoas reunidas no evento clandestino e várias pessoas sem usar a máscara de proteção. Esse caso ainda teve perseguição e gente baleada. O Vladimir Vilaça é quem nos conta. Essa festa clandestina aconteceu exatamente aqui nessa avenida, que fica entre o estádio Mineirão, essa avenida que tem um canteiro aqui no meio, Muita gente ficou inclusive nesse local e em frente ao clube ali da UFMG. A gente ainda não conseguiu ter informação de como essa festa foi convocada, se foi pelas redes sociais, se foi um grupo apenas que convocou essas pessoas para cá, ou então se foi uma aglomeração espontânea, digamos assim. O que a gente sabe até então, inclusive pelas imagens que foram gravadas, é que houve cenas de desrespeito às regras de distanciamento social, às regras de higiene, se tratando de pandemia, às regras de trânsito, e também acabou com uma pessoa ferida. Vamos acompanhar na reportagem. Dá para ver motociclista fazendo manobras arriscadas e quase todo mundo estava sem máscara. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 motociclistas se reuniram no local. Os especialistas dizem que atividades ao ar livre são mais indicadas nesse período de pandemia, mas eventos assim, com tanta gente e sem distanciamento, também colocam os participantes em risco. Esse tipo de evento é um evento clandestino, completamente contraindicado no momento em que nós estamos vivendo, ou seja, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes, qualquer aglomeração implica em risco, mesmo que ela aconteça ao ar livre. A Polícia Militar começou a receber muitas denúncias, aí viaturas vieram para cá. Quando as viaturas chegaram, começou um corre-corre, as pessoas fugindo aqui desse local. O motociclista também fugiu, ele pegou a contramão da Avenida Otacílio Negrão de Lima, aquela avenida que faz a margem ali da Lagoa da Pampulha. Esse motociclista desobedeceu a ordem da Polícia Militar de parar e os policiais começaram a atirar. Um dos tiros acertou o pé desse motociclista, que tem 17 anos, ou seja, ele não é habilitado, não tem carteira nacional de habilitação. Logo depois, esse motociclista foi levado
para o hospital pelos policiais militares e em seguida para a delegacia. Essas informações que chegaram pelo boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar. A Prefeitura de Belo Horizonte encaminhou uma nota para a gente dizendo que, neste caso, a Guarda Municipal realmente não atuou. Essa ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar. E quando isso acontece, em geral, tanto pela Guarda quanto pela Polícia Militar, o cidadão que for flagrado sem máscara e colocando as outras pessoas em risco em se tratando de pandemia, essa pessoa é orientada a colocar o equipamento de proteção. Se ela se recusar, a Polícia Militar ordena que essa pessoa apresente a documentação para que imediatamente seja lavrada uma multa para essa pessoa. Mas nesse caso, ninguém foi multado porque as pessoas fugiram, inclusive esse motociclista menor de idade que acabou ferido. A seguir, a energia solar ainda é um investimento alto e pouco conhecido, mas tem muita gente que está migrando para essa energia limpa. Brasil TV de volta e a gente fala do aumento do preço da gasolina no Distrito Federal. Já é o terceiro aumento só este ano. O preço do diesel e do gás de cozinha também subiu. E o problema é que, segundo os especialistas, os economistas, estes reajustes têm impacto direto no valor de outros produtos. Ultimamente, os números nas bombas estão assim, não param de rodar. Na verdade, não param de subir, né? Vira e mexe, tem um valor diferente. Tá difícil para nós que temos carro para ir trabalhar, para poder sair de casa, tá impossível. Não é à toa que o motorista tá furioso. Nos últimos 3 meses foram 7 aumentos no preço da gasolina, quase 70 centavos a mais no litro. Na semana passada, o preço da gasolina chegou até a recuar em muitos postos. De 5,15 foi para 4,91. Mas o presidente dos donos dos postos de combustíveis explica que essa redução foi só para levantar capital de giro. Anuncia as promoções para atrair o cliente e tentar desovar o estoque e levantar recursos para cumprir os compromissos. Pagar a folha de pagamento que venceu agora. Mas não deu nem para comemorar essa redução. Hoje cedo, vimos esse posto no centro de Taguatinga fazendo a atualização do preço da gasolina. O sindicato diz que na bomba, agora o litro da gasolina deve ficar 16 centavos mais caro, em média. Fica difícil, né, pra gente levar menino no colégio. Todo dia tinha que botar 10, agora tem que botar 30 conto. Só aumentando, não dá não. Agora tá complicado. Já para o óleo diesel, a previsão é ficar 12 centavos mais caro. E olha, o preço do gás de cozinha também vai subir. É o segundo aumento em apenas 39 dias. Segundo a Petrobras, o reajuste será de 5% para as refinarias. O preço do gás de cozinha aqui no DF varia muito de região para região. E, segundo o Sindicato dos Distribuidores, o valor do botijão pode chegar até a R$ 95. Em Taguatinga mesmo, hoje cedo, estava R$ 76,99, ainda sem reajuste. Já na Asa Norte, estava R$ 83,99, também sem o novo aumento previsto. A Petrobras disse que os preços dos combustíveis e do gás seguem o mercado internacional. Para esse economista, esses aumentos terão impacto certeiro no preço dos alimentos, das passagens de ônibus. É o famoso efeito cascata. Os alimentos são transportados por rodovias e é o diesel, né, que é o combustível desses caminhões. Também encarece os ônibus, as tarifas de ônibus, encarece também o gás de cozinha e, consequentemente, o preço final dos produtos, dos alimentos que são feitos em casa e nos restaurantes. Pois é, esse ano não tem carnaval. As lojas que vendem artigos voltados para a festa e também a das roupas, sapatos e acessórios já estão sentindo o impacto no período que tradicionalmente seria de ganhar dinheiro, de crescimento nas vendas. Confetes, serpentinas, sombrinhas de frevo, fantasias, máscaras. Tudo isso lembra o quê? O carnaval, claro. Em Petrolina, essa loja já botou esses itens à venda, mas já aguarda uma queda na procura, porque este ano o carnaval foi suspenso.
para não ter prejuízo, a escolha foi comprar menos mercadorias voltadas ao tema de carnaval. Sim, reduzimos, né? A quantidade que a gente sempre tem costume de comprar, a gente reduziu um pouco mais, mas mesmo assim a gente continua com toda a variedade de sempre. Nesta loja de variedades de Petrolina, os itens mais vendidos de carnaval são as cortinas metalizadas, as máscaras e as sombrinhas. Os consumidores têm comprado os artigos para enfeitar as festas de aniversário com a temática carnavalesca. A gente tem montado cenários, né, nesse tema, a gente tem montado cenários de festa, como decorar, como a pessoa pode usar, como a gente tem muita coisa em relação a isso, máscaras grandes, TNT, tem vasos em que a gente faz uns arranjinhos e mostra para as pessoas, divulga também nas redes sociais. A gente tem incentivado as pessoas a também decorar sua festa e fazer sua festa em casa. Nesta outra loja, que vende sapatos, roupas e acessórios, desde o mês de janeiro que está tudo parado por aqui. E as vendas estão em queda. Caiu cerca de uns 30% a 35% na nossa margem. Janeiro já foi um mês impactante, certo, na nossa economia. Sem o carnaval, a procura está pequena por tênis e malas, considerados os mais vendidos do mês de fevereiro. Com isso, o jeito tem sido queimar o estoque. Está fazendo promoção para tentar atrair o cliente, baixando o preço mesmo, promoção de 70% a 80% em produtos para chamar a atenção do nosso cliente. O precinho atraiu a dona Luzimar. Ela não vai cair na folia, mas resolveu comprar um sapato novo. Na situação que a gente está hoje, a gente tem que procurar economizar, né? E se tiver do jeito que a gente quer, mais em conta, melhor ainda. Olha, o número de famílias e empresas que passaram a usar a energia solar aumentou bastante nos últimos anos. Mesmo assim, essa quantidade ainda é muito pequena. Sorvetes, bebidas geladinhas, para manter tudo no ponto, os freezers funcionavam 24 horas. O carrinho térmico e a estufa também são ligados na tomada. E aí tem televisão, ventiladores, ar-condicionado. Esse restaurante lanchonete em Biritiba Mirim gastava quase R$3 mil só com energia elétrica. Começamos aqui já há mais de 30 anos e sempre pagando energia. E sempre foi uma dificuldade pagar energia, né? Porque a cada mês, a cada ano, ele sobe muito, né? Em outubro de 2019, o comerciante decidiu dar um basta. Mudou o sistema de geração de energia, instalou 102 placas solares e comprou os equipamentos necessários. Um investimento de quase R$150 mil. Hoje está compensando o meu... né, eu pagava quase 3 mil e hoje eu estou pagando em torno de R$237. Está compensando sim. Assim como o Luciano, em 2019, 197 clientes passaram a usar energia solar aqui no Alto Tietê. No ano passado, esse número subiu para 302. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar mostram que os consumidores residenciais estão no topo da lista, com quase 70%. Em seguida, aparecem as empresas dos setores de comércio e serviços, com pouco mais de 20%. Depois, os consumidores rurais, indústria, poder público, serviços públicos e iluminação pública. O clima no Brasil é agradável quase o ano inteiro. Somos privilegiados. Temos um dos melhores recursos solares do planeta. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que usa a energia solar ainda é pequena, isso considerando o aumento dos últimos anos. Para você ter uma ideia, dos 86 milhões de consumidores de energia elétrica, menos de 0,5% faz uso do sol para produzir eletricidade. Conversamos com o diretor comercial de uma empresa do segmento de energia solar sobre essa baixa adesão. Querendo ou não, a gente está falando de um mercado relativamente novo do Brasil, né? Um mercado que foi criado as regras em 2012 e que realmente começou a ser implementado em 2013. Então tem a questão do investimento, que no primeiro momento pode ser impeditivo, mas e tem a questão também das pessoas não terem o pleno conhecimento do potencial que é ter energia solar. A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em mais de 5 mil municípios e em todos os estados brasileiros. Eu sou um usuário de energia solar já há um bom tempo. Quando eu coloquei energia solar na minha casa, não deveria ter 15 casas em Mogi com energia solar. Você começa a mudar um pouco o seu comportamento. A energia solar me trouxe
né, essa consciência e fez com que eu começasse a mudar alguns comportamentos. Hoje eu tenho um comportamento e uma questão de consumo muito mais consciente que eu tinha antes da energia solar. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, boa noite e até amanhã.